Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu aposto que você já viu na thumbnail que hoje eu vou falar aqui da Neoenergia, uma empresa que divulgou seus resultados. Só que eu gosto muito de trazer informações que vão além da leitura do relatório, porque eu acredito que vale a pena nós pensarmos se trata de uma empresa que pode ali compor o nosso portfólio como uma empresa de oportunidade, uma empresa de crescimento, uma empresa de dividendo, e tudo isso eu vou responder para você neste vídeo. Para a gente começar, eu acho que vale a pena mostrar minimamente que essa empresa ela anda bastante descolada, ou seja, significa que em relação ao seu lucro, que é essa linha verde, e a sua cotação, que é esta linha marrom, há aqui um gap bastante expressivo. Você consegue ver aqui essa distância toda. Significa mais ou menos que se a ação estivesse acompanhando a sua lucratividade, que nós daqui a pouquinho já vamos dar uma olhada, é para essa ação estar cotada aqui nos seus 25, ao passo que ela está aqui mais ou menos nos seus 18, 19 reais, ou seja, por esse gráfico, parece que há uma oportunidade. Agora, vamos dar uma olhada nos resultados, porque é aqui que nós vamos dizer se existe ou não alguma coisa que essa empresa merece de destaque. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, e claro, antes mesmo do lucro, é isso daqui. Estamos falando de uma empresa com uma dívida líquida EBITDA dentro do setor de geração, distribuição e transmissão de energia na ordem de 3,27%. Só para que você se recorde, uma empresa bastante queridinha, que é a Taesa, quando divulgou seus resultados do final de 23, 24 e provavelmente deve seguir nessa mesma toada, quando aumentou a sua alavancagem, passou ali das 3 vezes, o pessoal começou a olhar com maus olhos para a empresa. E eu não acredito que haja nenhuma mudança de fundamentos tão grande a ponto de o preço ter caído dos seus mais de 40, como já bateu, para agora seus 34, 35 reais, apenas por conta do endividamento. Claro, tem muito também da questão do IGPM, eu sei disso, mas nessa empresa em específico, na Neoenergia, nós não temos essa problemática. Eu só quero também mostrar para vocês algo que é bastante específico desse setor. É específico o que você precisa ver da receita operacional líquida e do lucro atribuído aos controladores. Neste ponto, eu quero que você saiba que essa é uma empresa que roda com uma margem líquida bastante baixa. Eu até fiz a conta aqui para vocês, que fica na ordem dos seus 3,42%, tá? Não é aquela grande margem líquida, mas você precisa saber o porquê. Quando eu te falei que nós estávamos com uma dívida líquida alta, isso significa que a dívida vem acompanhado dos juros. Onde nós vamos ver os juros? Nós vamos ver aqui no resultado financeiro, ou seja, o quanto que você ganhou e o quanto você pagou de juros e qual foi a composição. Neste caso aqui, falamos de quase 1,2 bilhão em resultado financeiro, ou seja, de juros que a empresa pagou para apenas o segundo trimestre de 2024 e para os 6 meses ela pagou aqui quase 2,5 bilhões de reais em termos de juros, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês que esta empresa tem alguns destaques que valem a pena você olhar, compreender toda a situação, tá? Para mostrar esses destaques, eu quero te falar em relação ao EBITDA que esta empresa gera. O EBITDA da Caixa, pelo menos registrado nesse segundo trimestre, foi de 2,4 bilhões, ou seja, em outros termos, o EBITDA ele pode ser lido como uma aproximação do fluxo de caixa operacional, que é um indicador que eu particularmente gosto bastante. E olhando para os 6 meses, ficou em 5,2. Eu vou pedir muita atenção aqui para você gravar um único número. Vamos supor que a empresa ela consiga nos 12 meses, ou seja, duplicar este valor aqui, chegar aos seus 10 bilhões. Eu vou pedir para você guardar 10 bilhões. É bem tranquilo. Por quê? Porque isso daqui vai mostrar se a empresa ela tem qualidade financeira ou não para fazer frente às suas dívidas de médio e longo prazo. Para isso, eu vou pedir para você continuar acompanhando, porque aqui nós vamos fazer uma análise bem interessante. Em relação à questão de injeção de energia dentro do sistema, da geração distribuída, eles tiveram um aumento de 8,2% e nos 6 meses 8,4%. Ou seja, muito do crescimento veio aqui no segundo trimestre desse ano. E o que eu acho interessante, né? A entrega de diversas linhas de transmissão, de leilões que ocorreram em 2018, 2022, 2020, 2021. E tudo isso aumenta a receita da empresa através da receita anual permitida, que é a remuneração que as empresas ganham por disponibilizar
a linha que está passando ali a energia, tá? No geral, as despesas estão bem controladas, nos 6 meses subiram 5%, ou seja, bem tranquilo. O lucro em relação ao trimestre correspondente do ano anterior ficou 12% superior, mas eu quero te mostrar uma coisa. Quando você olha para o trimestre passado, você vê um lucro na ordem de 1,1 bi. Ou seja, caiu o lucro. André, por que você não está espantado com isso? E aqui você precisa entender algo besta, mas assim, é uma especificidade dessa empresa que vale a pena você saber. Como eu te falei, essa empresa ela tem 3 segmentos e a gente pode dividir desta maneira. Ela tem uma partezinha aqui em transmissão, ela tem uma outra aqui em geração, que também é pequenininha, e ela tem uma outra aqui em distribuição de energia. O que acontece? Na transmissão, a receita é meio previsível, você não tem muita oscilação. Na geração, nós também não tivemos nenhuma alteração significativa. Agora, quando você vai ali para os 4 primeiros meses do ano, o que acontece? Normalmente está bastante calor. E aí as pessoas usam mais ar-condicionado. E aí, por você saber que a Neoenergia ela, tem as concessões dos estados de Norte e Nordeste aqui do Brasil, você logicamente sabe que essas pessoas vão utilizar mais ar-condicionado, um pouco mais também de ventilador, que elas vão necessitar mais de energia para isso. E conforme a temperatura vai baixando, não quer dizer que elas não usem nenhum desses equipamentos, mas talvez reduzam um pouco, algumas pessoas talvez nem gostem. E isso faz com que sazonalmente os resultados acabem caindo. Mas quando você tem uma base comparativa do ano passado, você vê que essa sazonalidade é comum e que em relação ao ano passado você teve um aumento significativo, tá bom? O CAPEX, ainda que a empresa esteja endividada, ela ainda assim está colocando de pé projetos na ordem de 4,2 bilhões de reais, sendo 2,4 em distribuição de energia. Como eu te falei e mostrei naquela linha, a distribuição equivale muito aqui dentro da Neoenergia, tá? Seguindo um pouco, né, como eu te mostrei, a dívida é bastante alta e eu te pedi para você guardar um número, 10 bilhões de reais. Por quê? Porque isso vai nos interessar para falar sobre o endividamento da empresa. Como eu te falei, a dívida bruta está na ordem de 51 bilhões de reais. O que acontece? Se falarem, olha, você tem que pagar tudo, aí ferrou, porque ela não vai ter, ela não tem 10 bilhões. Agora, se eu te falar que ela vai pagar esse valor aqui em 10 parcelas anuais, ela vai pagar 5 bilhões ali por ano. Poxa, 5 bilhões está dentro daqueles 10 bilhões de geração de caixa. Você não entendeu mais ou menos a lógica. Por isso que a gente precisa olhar qual que é o cronograma de pagamento. E aí eles trazem aqui embaixo para a gente o cronograma. Como que funciona? Eles têm hoje, em 2024, o valor de 5 bi para pagar. Em 2025, eles têm 10 bi. Ou seja, lembra que eu te falei que eles estão gerando 10 bi por ano? Se eles estão gerando 10 bi por ano, eles conseguem fazer o pagamento. Assim como em 2026, 27, 28 e assim sucessivamente. Que aqui em 2029 eles agruparam todo o resto, porque conforme forem passando os anos e conforme as dívidas forem sendo pagas, eles vão mostrando como é que estão sendo organizadas as dívidas. E é possível que em um determinado ano que tem uma dívida um pouco maior, eles consigam rolar essa dívida e ficar com uma posição mais tranquila. Lembrando que nesse tempo também você vai ter um aumento gradativo da sua receita. E para a gente dar uma olhada nesse ponto, olha só que interessante. Olha como a receita líquida da empresa vem subindo gradativamente e sempre vindo aqui para cima. Claro, de 2021 para cá, parece que tem um pouco de estagnação, mas é fato que você precisa compreender que a empresa ela coloca muitos projetos de pé, ela se alavanca, ela paga, fica um tempo parada e depois ela coloca mais projetos em operação. Toda empresa cresce dessa maneira e na Neoenergia não será diferente, tá? Vamos dar uma última olhada aqui apenas nos projetos, tá? Que ela tem, só para a gente dar uma olhada onde que ela está colocando o dinheiro, tá? E tá aqui em cima, ó, os investimentos. Como eu te falei, a Neoenergia ela vai investir muito em redes, né, de distribuição e de transmissão de energia, sendo que a parte de geração não é muito significativa para ela. Grande parte do seu endividamento e também do seu CAPEX, né, dos seus investimentos, vem da parte de redes, né, de distribuição e transmissão, sendo 2,2 bilhões apenas neste trimestre. E quando você vê nos 6 meses, em 4 bilhões, é um investimento, sim, bastante alto. Agora, o que eu acho dessa empresa e será que é uma oportunidade? Olha, em termos de cotação, parece uma oportunidade porque está bem descolado. Será que é uma empresa de oportunidade para dividendos? Olha, hoje não.
Não me parece que hoje a empresa ela tem a qualidade para pagar bons dividendos, na medida que você olha para os covenants da empresa, ou seja, para as barreiras que ela não pode passar e ela está chegando próximo. E na medida que ela está chegando próximo, o que ela faz? Ela primeiro corta os dividendos, porque, olha, eu não preciso remunerar o acionista, eu preciso fazer com que a empresa cresça. E eu sei que parece uma visão um pouco chata, né, na medida que você não vai receber nada, mas você tem que entender que você investe em projetos, em empresas, em pessoas no final das contas. E imaginando que a sua empresa vai ficar muito maior e você talvez fique um tempo sem receber, mas se mantiver na empresa lá quando ela tiver muito mais resultado, muito mais lucro, imagina só quanto você pode receber de dividendo. Essa empresa hoje tem na sua política estatutária pagar 25% do seu lucro líquido. Eu acho que ela deve reduzir para os próximos anos esse dividendo, o que vai gerar um dividendo muito próximo, na ordem dos seus 4, no máximo 5% para o seu acionista. É um dividendo ruim? Não é o melhor dos dividendos, mas me parece que existem outras oportunidades. Falando aqui de transmissão e de distribuição de energia, eu citaria, por exemplo, a CPFL. Falando de uma empresa de distribuição também muito boa, eu acredito que a Energisa poderia também bem compor o seu portfólio, sabendo que cada qual tem uma dinâmica muito diferente, porque são em regiões distintas, tá? Agora, quero que você me diga duas coisas. Primeiro, você tem energia? Qual que é o seu preço? E outra, você está esperando dividendos para esse ano? De quanto? Qual que será a sua projeção? E se você não investe, deixa aqui embaixo para saber qual que é o próximo resultado de empresas que você quer que eu faça um vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!